Salve Maria Santíssima, irmãos, boa noite a todos, né? Que Deus abençoe a cada um de nós. Estamos aqui num programa novo, estamos estreando aqui o Razões para Crer. E estou, olha só, com a nossa irmã aqui, a Adriana Pinto, da comunidade Holocausto de Amor. Vem hoje aqui no nosso grupo de oração, Refúgio Sagrado, e aí, sabendo da sua história, sabendo da sua experiência com Deus, do tempo que ela já tem com Deus, mais de 10 anos de caminhada. E atrás disso a gente pensa, né? O povo pensa, Adriana, que a gente está ali na igreja cantando bonitinho, rezando, que todo mundo nasceu anjo, né? Sendo a gente tem um passado, né, que nos condenaria se não fosse a misericórdia de Deus, né? Então a Adriana tem uma experiência, né, com Deus muito forte, de conversão. E aí ela vai relatar aqui numa conversa descontraída, né, meio improvisada, vai desculpando aí, vocês vamos assistir depois. Mas espero que aquilo que ela vai narrar, trazer para nós, não assuste, mas por ao contrário, mostre como Deus não para de nos buscar, como Deus não para de tirar dessa lama, podridão, que muitos podem dizer, o mundo está perdido, né? Mas lá da podridão é que a gente sabe que tira os melhores tesouros, né? As melhores pérolas. E a Adriana é uma, e talvez você aí que está me escutando, ou que vai me escutar, seja uma pérola, ou não conheça uma pérola que está talvez nessa circunstância da vida, né? Que não conhece Deus, não tem essa experiência e duvida desse amor de Deus. Então a Adriana vai relatar aqui em poucas palavras, a gente vai tentar fazer algo bem legal, muito descontraído, né? Sem estar controlando tema, tempo. E espero que você aí que está nos ouvindo nos dê esse feedback para que a gente possa estar fazendo outros vídeos com outros irmãos. É uma iniciativa, é um desejo do coração de Deus, essa iniciativa, e estamos aqui, tá bom? Então, vamos lá, Adriana, já te apresentei, mas fala aí quem é a Adriana, de onde você veio, desse tempo, né? Medindo aqui a Adriana do antes de Cristo, depois de Cristo, né? Então vamos conversar primeiramente da Adriana antes de Cristo, quem ela era, o que é que ela fazia, de onde veio, né? Então, a gente vai passar a bola para ela, tá bom? Fica à vontade, minha irmã, Deus te abençoe. Salve Maria. Bom, então, meu nome é Adriana, né, como o Ulisses falou, né, eu vou dar um bom dia, uma boa tarde também, porque ele só deu boa noite, mas não sei que hora você está assistindo esse vídeo, né, então fica aí a saudação do dia inteiro, né, ele estava falando, né, que Deus não desiste nunca, né, se você já teve um namorado ou namorada que é insistente, ele enche o saco, Jesus ele só não enche o saco, mas persistente igual ele não existe, viu, porque o que ele ralou, meu filho, pra me ter, não foi brincadeira, né? Acredito. E você perguntou de onde eu vim lá de casa. Eu vim lá de casa, né? Mas, né, existe, brincadeiras à parte, existe uma história, né, sobre isso. E o antes de Cristo, né? O antes de Cristo só existiu no coração de Deus, né? Há 2000 anos atrás. Sim, sim. 2022, né? Isso é bíblico, né? Você está lá em Efésios, capítulo 1, né? Vai dizer que antes da criação do mundo, Deus já sonhava com a nossa santidade. Forte isso. Demais, sabe? né? Então Deus já sonhava, antes de criar anjo, já sonhava com você e comigo. E com você que está nos ouvindo. Com certeza. Continua, né? Com certeza. Mas eu, antes de conhecer a Deus, né? Vamos lá. Vou resumir, enxugar aqui bastante, né? Um pouco da minha história. A minha infância foi muito feliz, né? Uma criança que brincou com terra, né? Graças a Deus não tínhamos acesso a essa tecnologia, né? Nós brincávamos com gente, né? A gente se olhava e chutava, arrancava o chaboco do dedo, brincando, né? De bola, né? Então eu tive uma infância maravilhosa, né? Muito feliz mesmo. E aí a nossa mãe, né, sempre levava a gente para a igreja, né, foi chegando um tempo que a gente ia à força também, que a gente não gostava muito, né, botava a gente para rezar de joelho, entendeu, assim, o texto, eu criei um trauma de texto, né, porque toda vez que eu olhava para o texto eu pensava dos meus joelhos, né, minha mãe ela sempre botava a gente para rezar de joelho, só que a gente vai crescendo, né, achando que vai ficando maduro, mas a gente vai ficando podre, né. Porque a gente vai começando a fazer as nossas escolhas e na maioria das vezes são péssimas, né? Isso não é uma regra, mas infelizmente foi a minha história, né? Eu fiz péssimas escolhas na minha vida. Mas que mais na frente eu darei glória a elas e eu vou lhes dizer por quê. Mas vamos lá.
Então a Adriana tem uma história de vida, talvez semelhante com você, mãezinha que está nos ouvindo, que está rezando para o seu filho. Você escreveu ele na catequese, no crisma, né? Botou o menino para rezar, talvez as primeiras Ave Maria é você que ensinou a ele. Mas talvez você esteja hoje se perguntando, não deu certo, né? Porque meu filho de repente está lá na droga, lá na bebida, lá só Deus sabe aonde, que você espera horas e horas para ele chegar de madrugada. A Adriana traz uma e outra experiência semelhante que eu já narrei aqui, mas olha só, a palavra de Deus diz que nenhuma palavra é semeada, ela não volta sem dar o seu fruto, né? Demorou, teve o tempo, né, da espera de Deus, mas a Adriana hoje está aqui, graças a Deus, e quem sabe? E esse quem sabe que eu estou falando é uma palavra de esperança, né? Continue a rezar. A sementinha que você colocou forçadamente lá no coração do seu filho, um dia ela vai nascer, em nome de Jesus, e vai dar frutos. E a Adriana vai contar um pouco dessa experiência, antes da semente nascer, criar ali, né, um corpo, depois e hoje já está dando seus frutos, né? Mas queria dizer para você que vai nos ouvir, que está rezando por alguém, apostando em alguém, talvez até desistiu já, volte. Volte, porque a primeira experiência tem que ser com você. A esperança não pode morrer, porque diz a palavra que a esperança não morre, né? Não morre. Não pode morrer. Ela é a última. Depois que o seu coração parou de bater, acho que ela só diz assim, pronto, já posso ir uns 30 minutos depois. E ainda assim, Deus, ele é possível fazer muito mais coisa, né? A palavra de Deus vai dizer, Lucas 1:39, né? Deus faz o impossível, né? O anjo falou ali para Nossa Senhora, que Deus era capaz de fazer o impossível. De repente, como Lázaro já estava morto, fedendo, talvez seja a condição que você encontra toda a vida do seu filho quando você abre a porta, fedendo, morto espiritualmente. E talvez seja esse testemunho que vai dizer, vem para fora, né? Ou seja, vem para o encontro com aquele que pode ressuscitar qualquer um que está morto. Com certeza. Fedendo, né? Então, fala nesses momentos de fedor, né? De distante de Deus. De odor. Só para ressaltar aqui o pedido, né, do Ulisses, mãe, avó, tia, seja quem for, não desista mesmo, né? Não desista, né? Porque a oração de uma mãe, né, a intercessão de alguém, ela é um decreto para Deus. Às vezes o coração do outro que está, né, recebendo ali essa intercessão não está pronto, né? Mas um dia chegará, não desista, né? Então, e eu dou todo esse mérito à minha mãe, né, Dona Maria da Penha. O mérito é todo dela, né? Deus, né, mas na insistência dela, né, no seu papel de mãe, né, que fez ali o que precisava ser feito para educar os filhos na fé. E aí, quando se cresce, faz as escolhas. Mas vamos lá. Então, fui crescendo e fiz uma péssima escolha na vida, né, aos 15 anos já, recém-completados 15 anos, eu fiz uma escolha de dar um passo para o mundo, né? E ali eu experimentei coisas muito pesadas, né? Talvez não no tempo de hoje, porque hoje em dia já existem coisas muito mais pesadas, né? O tempo passa. E no meu tem, né? Assim, quem vê pensa que eu tenho, né, uns 15 anos, mas não é bem assim, né? O meu formal é Jesus, por isso que aos quase 40, né, não aparento ter essa idade. Não diga que não é verdade, porque é assim, viu? Você não dizia, né? Não, Liz, de verdade, ele tem 34. Eu sou mais velha, nem pareço. Não, então, né? Então fiz escolhas, né? Péssimas escolhas na minha vida, né? Houve um período que eu bebia todos os dias, né? Eu bebia todos os dias. Comecei com uma pitulinha, né, que chama, na minha época era isso, né, uma garrafinha assim, ali com as amizades, né, dizem que a amizade não influencia, isso é uma desculpa, né, a amizade influencia sim, né, porque se você não tem ali um amigo que está fazendo, um amigo que está experimentando e que não está te oferecendo, não te causará curiosidade, né, e a curiosidade de São Bernardo de Claraval é uma das duas coisas que matam a alma. Eu fiquei assim, estarrecida quando eu li isso, né? Porque eu nunca imaginei, né? Quando eu comecei a leitura que dizia, né? As duas coisas que matam a alma, para mim era óbvio a ociosidade, né? O ócio, né?
Mas quando eu vi a curiosidade, isso, como assim? Né? Mas de fato, né? Porque existem os ramos que nos levam aos grandes pecados, mas existe a raiz que fica escondida e ela está na curiosidade. Né? Então, se você não tem acesso, né? Não tem como você estar curioso e ali não experimentar. Tem um ditado popular que diz que a curiosidade matou o gato, né? Mata a alma Se também, casa, né? a curiosidade mata a alma. É. A linguagem dos doutores são diferentes da nossa. Né? E passou morta durante 14 anos a minha alma. Meu né? Deus. Tinha nome de quem vive, mas estava morta. Morta e num odor mesmo, assim, né? Porque uma alma que está em pecado mortal, dizem muitos santos, né? Sim. Ela é terrivelmente fedorenta mesmo, suja, né? Se eu não me engano foi Dom Bosco, né? Não lembro se foi Dom Bosco do Faustino, que pediu para ver a alma, né? Em estado de pecado, né? E nem era pecado mortal. E quando ele viu, desmaiou. Eu acho que foi Dom Bosco, né? Desmaiou de tanto pavor, né? Imagine nós, né? Sim. Mas enfim, vamos lá, né? E aí, experimentei algumas drogas, né? Confesso que não foi muito a minha praia, né? Experimentei ali por insistência dos amigos, né? Mas poderia sim ter me afogado, né? Neste outro vício. Cheguei a comprar pó, né? Mas graças a Deus não. Deus foi me livrando de muitas coisas, né? Muitas situações. É um testemunho de muitos detalhes que não caberia aqui em 3, 4 horas, né? Então, vamos enxugar. Experimentei drogas, né? Tem uma parte do meu testemunho que poucas vezes eu conto. Pouquíssimas vezes, quando eu vou dar um testemunho, fazer uma pregação. Que eu pratiquei o roubo, né? É algo... Você pode pensar assim, Adriana, mas tu fez tantas outras coisas pesadas para quem me conhece, né? E o roubo é algo que tu tem vergonha de contar? É algo que eu tenho vergonha de contar. Porque isso é visível, né? Nós vivemos no mundo espiritual, mas até que eu toque o mundo espiritual, é o visível que me choca. Uhum. Né? E eu sei, né, que eu roubei, né? O quanto eu roubei. Então isso fere diretamente a minha moral. Né? É um pecado público, né? Exato. Né? Então, publicamente estou contando. Né? Bom, enfim, né? Já foi. Né? Mas o meu passado, eu não tenho orgulho do meu passado, mas eu não o apagaria. Né? Talvez isso me choque. Né? Talvez isso me escandalize. Mas você era, como que era o furto em si, né? É um furto, o roubo, né? Mas era uma armada, tinha uma faca, um canivete, era um susto? Não, era no escondido, né? Era no escondido. Porque eu lembro também no meu tempo de juventude, né? A qual eu também pratiquei já o assalto, né? E eu lembro que eu foi treinando, né? E o meu treino foi em casa. Por exemplo, eu cheguei a furtar minha mãe, né? Roubava um dinheiro, pequeno sim, pouco valor, mas é um roubo, né? Até eu lembro de uma vez que eu passei uma vergonha muito grande, né? Que eu peguei um real, né? Na nossa época o real comprava um bocado de coisa, gente. E aí eu botei dentro das minhas calças, minha mãe me questionou, tu tá com dinheiro? Eu não tô. E ela puxou minhas calças, você acredita? E a moeda plim, plim, plim. E ali não tem como, minha mãe me deu uma surra, né? Mas ela já sabia que eu fazia esses atos, né? Talvez ela queria uma confissão da minha parte, né? Mas ali me envergonhou de uma maneira tão profunda, mas eu não deixei de cometer outros, né? Eu fui só um pouco mais esperto, né? Para poder fazer outros furtos. Mas roubar pra quê? No meu caso, né? Comprar um cigarro, ter ali um alimento, besteira, um chilique, uma coisa, mas era a forma de eu luxar naquela época, naquele tempo, né? Eu me sentia o cara, enfim, não é sobre mim, né? Mas para dizer que existem vários tipos de furtos, né? Várias formas, né? Como a minha foi um furto pequeno, mas me trouxe grande prejuízo à minha autoimagem, né? Sim. Imagina a sua mãe pegar você no flagra, da forma que foi, né? Então, assim, a situação até é engraçada, mas foi uma experiência que eu vivi e que muita gente, talvez, hoje pegue um cartão da mãe, ou, enfim, tem outras formas, né, de cometer esses furtos, não é só
mão armada ali com 38. Sim. Tem outras formas, né? Claro. Outros meios. Mas fale, como foi esse momento, né? Na verdade é assim, né? Se você roubar 10 centavos, o que você é? O que você é? Um ladrão, Você é né? um ladrão, né? Ladrão. Se eu roubar R$1 milhão, o que eu sou? Um ladrão também. Então não importa a quantidade. Você roubou, né? Você roubou da mesma forma a mentira, né? Não fugindo aqui da resposta, né? Meus furtos, eles foram um pouquinho maiores que o seu, né? Um pouquinho maiores que o seu. Eu tive outros, né? Esse é um que me... Sim. Né? Cheguei a comprar, automóveis, né? Eu andava com cartãozeiros, né? Também teve um período da minha vida que eu andava com cartãozeiros, amizades, né? As más amizades, né? Que não influencia, costumes, né? não influencia, né? Também colocando na questão da mentira, né? Se eu minto um ponto, eu sou um mentiroso, né? Mas se eu minto um conto, eu também sou um mentiroso, né? E a mentira para mim era um esporte, né? Eu lembro que eu estava tão viciada na mentira que a verdade, ela não me traria nenhuma consequência ruim, mas eu mentia pelo prazer de enganar, né? Eu mentia, às vezes eu manipulava, né? Só para ter aquele prazer de que eu enganei alguém. Olha, o mundo, ele é muito sujo, né? A vida de pecado, ele é como, eu costumo comparar a vida, né, como uma escada, tanto a vida espiritual como a vida de pecado, né? À medida que você vai pecando, você tá lá em cima, né? Você nasce lá em cima, né? Ali, no desejo de Deus, na graça, né? Quando você se batiza no Filho de Deus, né? E aí você começa, com as suas péssimas escolhas, você vai descendo os degraus, né? Olha, são muitos degraus. E você não se contenta só com um, né? Você quer aquele próximo que tem aquela outra experimentação. Você quer aquele outro que tem aquilo de novo. E aí vai só descendo, né? Para o nível do inferno, né? Não tem para onde correr. Isso. A descida, ela é dessa forma, né? E aí eu comecei a ir para noitadas, né? Muitas festas, o que vocês puderem imaginar de festa, né? Reggae, dance, forró muito, eu precisava beber, eu gostava muito de dançar, mas eu tinha vergonha, olha, como que eu ainda tenho cara para dizer que eu tinha vergonha, uma pessoa tão sem vergonha como eu era, né? Mas eu tinha vergonha de dançar, então eu bebia muito para poder dançar, né? E aí, à medida que o álcool ia saindo, eu ia bebendo mais e por aí, né? E eu tinha uma vida também de, né, aquele degrau, né, que era a vida do pecado, tudo é pecado, né? Mas do sexo desregrado, né? Não tem como você ter uma vida mundana e o sexo não fazer parte dela. Então a minha vida sexual, ela era altamente ativa, né? Posso dizer que todos os dias, né, havia ali um ato, seja ele como fosse, né? Totalmente fora dos padrões normais, né? E ofendendo e ferindo muitas outras pessoas, né? Eu costumo dizer que eu era uma discípula muito de confiança de Satanás, né? Eu coloquei muitas almas a perder, né? Porque o pecado, ele tem esses níveis, né, Adriana? A gente não só tem um nível de quem comete, né? E daquele que influencia, né? Você estava falando desse pecado, né? Os santos diziam pecado da pureza, né? Isso é tão grave, irmãos, que o pecado da pureza é um dos apontados no inferno, que todas as almas, olha só, Santo Afonso Maria de Glória vai dizer, todas as almas que estão no inferno têm um pecado da impureza. Não que elas entraram lá por causa dele, mas todos têm. Então, poderia dizer, quem está cometendo o pecado da impureza está com a marca do inferno. Se a gente pegasse, né, essa palavra desse santo, né, que eu acrescentei, tem a marca do inferno. Então, por quê? Porque o pecado da impureza, ele é uma janela, né? Ele é uma porta escancarada para todo tipo de demônio e vício entrar e fazer um estrago. Porque
E hoje em dia, Adriano, tem uma forma tão escancarada desse pecado ser propagado. Por exemplo, o fica, o namoro desregrado, o sexo fora do casamento, né? Os vídeos lá no TikTok, no YouTube, que muitas vezes homens casados assistem, mulheres, né? As TVs, né? Hoje em dia tem esses programas, Netflix, entre outros programas televisivos, né? Até assinado, a gente assina, paga para ir para o inferno, né? Paga para ir para o inferno, né? É tão ruim. Enquanto sai de graça, 0800 tem gente pagando para ir para o inferno. Quando a gente assina esses programas de mulher pelada, que passa os Big Brother da vida e etc. E tudo aquilo ali, gente, vai entrando na nossa alma de tal ponto que a gente não percebe a gravidade do que é. Porque tá tão fácil. Eu lembro no meu tempo não digo nem juventude, porque infelizmente eu entrei muito cedo, né? Mas os meus 10, 11, 12 anos, quando eu descobri essa área, né? Já era muito vivo isso em mim. A gente passava uma vergonha danada. Tinha que escolher entre nós o mais velho para ir numa livraria lá na avenida, sei das quantas, para comprar uma revista de mulher pelada, para poder ver todo mundo ali escondido. E cada um ficava uma semana com a revista, né? Hoje em dia, gente, meu filho não sai de casa, é um santo. Meu Deus, o que seu filho faz dentro da sua casa? Dentro do quarto dele. No acesso, ele vê as mulheres mais bonitas do mundo. Só botar o nome, né? Ele pode selecionar o que ele quer. E naquela nossa época, para a gente ter um acesso desse, era muito difícil. Hoje não é mais escada, né? Vamos até tirar aqui a escada, vai pro inferno. É um elevador, né? Que vai direto. Vez, né? É verdade, é verdade. Então, assim, desculpa interromper a Adriana nessa questão da afetividade, né, da sexualidade, porque é algo tão gritante em nosso meio que quando você fala que você vive a castidade, a pureza, né, é uma mulher que está se guardando, né, é um escândalo. É um escândalo, né? E que esse escândalo seja gritado aos quatro cantos, que a gente precisa tomar esse choque de realidade, né? Um homem que só tem uma mulher que se guarda para ela, que vive a pureza, a castidade, né? Que passa ali um tempão esperando, né, a promessa de Deus, as graças de Deus, enfim. Vamos voltar para essa parte, mas dando a palavra a Adriana, para vocês terem noção quanto que o pecado ele é gritante e às vezes está dentro da nossa cabeça, dos nossos ouvidos, e a gente que acompanha jovem, percebe quanto isso é vivo. Nessa fase da idade que você está narrando, como isso é vivo, porque isso é muito atrativo. É o momento que a gente está se descobrindo, né, quem nós somos, o que nós queremos. A gente começa a descobrir que a gente tem, entre aspas, um autocontrole, o poder da persuasão, de enganar, que você estava falando, né? A gente acaba se iludindo com isso, né? Com as mentiras, etc. Porque se dá bem em uma, se dá bem em outra, né? Isso. E acaba que você acha que você... Se torna um vício mesmo. Um vício, né? Um vício. Então, é essa a palavra, né? Se torna um vício. Né? De você... a vaidade, né? Ela acho que ela é irmã gêmea do orgulho, né? Aquele meu ego. Sim, se inflama. Você falou aí, né? Que o pecado da impureza, ele não é uma janela, não é uma porta. Tem uma frase que, até de minha autoria, né? Diz que, na verdade, ela é um tapete vermelho que se coloca para Satanás sapatear na sua vida, né? Assim, para entrar. Nossa Senhora de Fátima falou, né? Sim, sim. Um dos pecados que mais ferem desagrada, é o da impureza. Da impureza. E às vezes a gente pensa, é o da impureza que eu pratico sexo todo dia. Não. Lembra o exemplo que a gente deu quase nesse instante, de que quem rouba 10 centavos é um ladrão e quem rouba 1 milhão é um ladrão? Às vezes a forma que você se veste, né? A forma que você se veste. Né? Às vezes a intenção do seu coração, né? Na Bíblia fala, né? Se você olhar para uma mulher e desejá-la com o coração, ali você já cometeu o adultério, né? A intenção. Então a impureza, ela tem muitos ramos a serem refletidos aí, né? Então assim foi, né, a minha juventude, até um dia eu precisar de Deus. Até um dia eu precisar de São Paulo, né? Tem uma amiga minha que ela diz assim, Adriana, eu vejo muito você em São Paulo, né? Até porque, falando aqui uma outra coisa que eu esqueci,
Porque eu não era protestante, mas eu era anticatólica. Eu era anticatólica, né? Por causa das morais da igreja. Porque hoje, Adriana, é interessante você falar isso, porque assim, a gente tem uma visão, eu escutei isso de muitas pessoas. Por exemplo, eu fui com um amigo para o interior, né? Engraçado isso. E lá nesse interior, o tio dele, 2 homens, né? Jovens, tem uma festa ali pra gente ir, né? E aí eu já imaginando, né, do que festa ele estava se referindo, eu falei assim, não, nós somos católicos. Até me meti, porque ele tá falando com o sobrinho dele, né? E ele, mas beleza, tranquilo, né? Católico pode fazer tudo, né? Nada é permitido. Então o povo, Adriano, tem um pouco dessa ideia que o católico ele pode matar, roubar, destruir. Rapaz, assim foi um católico que não é igreja católica, né? Porque a moral católica é a coisa mais linda. É apaixonante. E também mais difícil de se viver, né? Isso para quem é católico. De verdade, exatamente. Quem é católico, apostólico, romano. Porque é né? aquele que diz, né? Eu vou para uma festa, eu sou católica. Meu amigo, você nunca foi católico. Me desculpe, você pode usar aí a teoria, falar para quem você quiser, mas católico, quando você chegar lá na porta do céu, não estou julgando, né? Pode ser até que você entre e eu não, sim, né? Sim. Mas a vivência real do Evangelho, da fé, ela exige uma radicalidade testemunho dos santos, tremenda, né? O testemunho dos santos, né? Que não tem um santo que tenha subido ao céu, ou seja reconhecido em altar, que tenha tido uma vida fácil. Não tem, né? Mártires e doenças, e por aí vai, perseguições, né? Teve uma vez que eu falei para uma moça, né? Imagine Nossa Senhora usando esse short que você está usando. Rapaz, se eu fosse contar as historinhas aqui, Ulisses, né? A gente se conheceu na livraria, né? Que eu trabalhava, né? Rapaz, apesar de ter muito livro, não está na livraria, né? né? Não estamos na livraria, mas né? num anexo, né? Quase no anexo aqui, né? Mas eu vi muitas coisas acontecerem, né? Muitas coisas, eu vi muitos bons e maus exemplos, né? Muitos, né? Que foi o que me fez, né? Voltando aqui pro que eu estava falando, que foi o que me fez ter a aversão à Igreja Católica, né? Os sacerdotes, as freiras, que ironia, daqui a pouco vocês vão saber por quê, né? né? Que me fez ter essa aversão, sabe por quê? Porque era esse tipo de católico que tinha essa ideia, né? Que tinha essa ideia de que Deus é misericordioso e eu vou lá e me confesso ou não, né? Não sei. Mas foram esses maus exemplos que me fizeram odiar a Igreja Católica. Ignorante eu, imatura e todo tipo de infantilidade que pensava que eu não pagaria pelos meus pecados, que eu seria justificada pelo pecado do outro, e não é. Né? O outro ele vai pagar pelo pecado dele. Sim. E eu vou pagar pelo meu. Né? Quando chegar lá, eu não vou poder fazer como Eva. Né? Não, mas como Adão, né? Eva Adão, também, né? Adão disse, foi a mulher. E Eva, foi a serpente. Lá eu não vou poder culpar ninguém. Foi o Ulisses. Não, Ulisses já teve o dele, tá ali pagando ou não. Então você está falando aí de aquilo que Mateus Calcutá diz, né? Muito cuidado com a sua vida, porque ela pode ser o evangelho único que alguém pode ler, né? Ou seja, a nossa vida, né? O nosso bom exemplo. Tá vendo você católico que está nos escutando? A sua vida, o que você veste, o que você fala, lá na fila do ônibus, lá no seu trabalho, como você se comporta, como você olha para as moças, suas colegas, isso tudo está dando uma imagem de quem você é. Então não adianta você usar uma cruz desse tamanho no seu peito, meu irmão, minha irmã, e ter uma vida que está crucificando o crucificado. Né? Com a sua má vida, com o seu mau testemunho. Aí você vai falar, irmão, vamos para a missa. Como? Né? É contraditório, né, Adriana? E se ele faz isso, essa igreja não presta, porque era o que eu pensava. É contraditório, era o que eu pensava. Eu olhava e dizia, tá vendo? Como essa igreja não presta? Então, se ele faz, eu posso fazer. Se ele ele faz, eu posso fazer. Né? Graças, né, ao bom Deus que eu não morri nessa desculpa esfarrapada, né? Que é uma desculpa esfarrapada. Isso, verdade, né? verdade. Então, tendo eu
né, que precisei de Deus, né? Precisei de Deus. Olha que triste, né? Como você tá? Qual foi a circunstância que você percebeu que... Eu era junta, né? Eu era junta, como eu disse, tinha uma vida desregrada, né? Uma vida sexual totalmente desregrada, até chegar ao ponto de me juntar, né? Me juntei. Passei 3 anos e, como eu disse, eu tinha vício em mentira, em traição, né? Em bebidas, então fiel jamais, né? E aí eu fui pega na mentira, neguei até o fim, né? Neguei até o fim, mas tive que ir embora com a mentira, eu não quis dizer a verdade. Sustentar a mentira, né? Pra sustentar a mentira, né? E aí eu fui embora. Era advogado de demônio mesmo, porque se ele é o pai, você tava defendendo, né? Já pensou? Meu filho, o pai dava pano pra manga, né? Mas, e aí eu fui embora, só que foi a culpa, né? A moral. Eu que fui a culpada. E aí eu sofri bastante, né? Com isso, sofri muito, muito mesmo, né? Sofri porque eu queria ali desfazer aquela situação, né? Eu queria que aquela separação fosse por culpa minha, né? E aí passei um ano mesmo me afogando ainda mais, né? Pra ver se amortecia aquela dor, né? Não é esse o problema, né? Não vou usar aqui uma droga mais forte pra esquecer. Não, você vai esquecer por alguns segundos. Eu costumo dizer, Adriana, que quando a gente chega na lama, ainda existe um buraco após a lama, né? Então, tem a imagem da lama, a imagem, a figura de onde a gente enxerga a lama, Sim. Mas se você meter o pé, ainda tem mais lama lá dentro. Então, é o momento que você já estava na lama, você estava se aprofundando ainda mais, né? Ainda mais, né? Então, eu passei um ano ali, né? E era cada vez mais angustiante, né? A cada noite que eu voltava embriagada, né? Era uma angústia ainda mais profunda, né? Eu comecei a tomar remédio para dormir, né? E mesmo tomando remédios fortes para dormir, né? Para me amortecer, toda madrugada, às 3 horas eu acordava. Antes eu não sabia o que significava. E imagina o que eu pensava quando acordava às 3 horas da madrugada, ali naquela angústia. Diga aí, diga aí. Não usar mais. Sair. Suicídio. Né? Suicídio. Né? Nós sabemos que às 3 horas da tarde é a hora da misericórdia, né? Às 3 horas da manhã é onde os demônios mais atacam, né? Então, eu era acordada às 3 horas da manhã, onde fisiologicamente era para eu estar capotada, mas eu era acordada pensando em suicídio. Para acabar com aquilo. Santo Agostinho tem uma frase muito legal, né, que cabe isso que a Adriana está falando, que diz assim: mentes vazias, oficina do demônio, né? Então o demônio estava trabalhando ali, né? Muito bem arquitetado, né? Lhe dando tudo que você quis. Era o parque de diversão dele aqui, meu filho. E depois, né, ele jogou na lama e depois não feliz com isso, ainda queria dar o... Ele queria a alma, né? Final, né? Ele queria destruir, esmagar e, por fim, levantar o troféu. Então eu vou te corrigir, né? A Adriana está falando no início o seguinte, que... E aí, né? Não corrigindo no bom sentido da palavra, assim. Na verdade, o demônio primeiro, ele não fez a Adriana descer os degraus, ele fez ela subir, né? Achar-se melhor do que os outros. Lá de cima ele puxou. E na queda você chegou na lama e agora está provando realmente da lama para baixo, né? Cada vez mais para baixo. Cada vez mais para baixo, né? Porque é um escada de subir, né? O orgulho, a autossuficiência, o se sentir bem por enganar, por mentir. É um escada. Não, pecado, é de descer, mas pecado, o homem, como né? A carne, né? Enchendo, né? Então é de subida ao nosso ver, né? Espiritual a gente sabe que é descendo. Sim. Mas para nós, visualmente falando, né? É uma escada, né? Eu sou a líder, eu sou o tal, eu sou querido, eu sou amado, eu sou aplaudido, eu sou exemplo. Tudo isso pro lado negativo, obviamente, né? Mas é uma escada de subida, na verdade, né? Espiritualmente é uma desfiando, né? Mas é a escada de subida. E agora você está ao contrário, você está se desfiando literalmente, né? Exatamente, né? E como foi, minha irmã, esse encontro? Às 3 horas ali, quando pensava nos suicídios? Pois é. Só que eu não tinha coragem,
né? Eu não tinha coragem de vir. Eu ficava naquela angústia, né? E aí esperava o dia amanhecer. E teve um dia que eu tentei, né? Eu chorava muito na época, mas eu nunca deixei de ir trabalhar. Mesmo assim, eu ia trabalhar, né? E chorava no trabalho, às vezes. Olhava pro cliente, começava a chorar e saía, né? Eu andava de moto na época, né? Eu andava de moto. E aí, certa vez, eu estava numa praia. E quando eu estava voltando, uma via escura e reta, eu acelerei, né? Acelerei muito, assim, e fechei os olhos. Sabe que uma moto, rapaz, um desvio, você... E aí eu fechei os olhos nesta hora, mas com certeza ali que meu santo anjo, né, ele me ajudou, né, e eu já chorei, né, eu já chorei e pedi perdão, pedi perdão, não sei como, a Deus, né, pelo que eu tinha tentado, né, e aí eu fui para casa e continuei, né, essa vida ainda de pecado este ano, né? E aí, diga aí, meu filho, o que você... Né? Então, você está gostando até aqui, né? Tá com esse suspense, né? A gente vai botar a música de fundo aí. Então, assim, a gente vai dar uma pausa, né? Devido ao horário, a Adriana tem que ter um outro compromisso. A gente vai retornar com esse vídeo, né? E aí a gente vai contar como foi essa transição, né? De Deus ali bombear, né? De ressuscitar a Adriana, dar aquele choque, né? Não sei dizer o nome daquilo, mas, enfim. Ressuscitar a Adriana, porque ela estava, como está dizendo aí, né? Talvez você esteja nessas condições, meu filho. Mas, espere. Acredite, Deus está ali, está vendo tudo e quer usar os meios necessários para tirar essa pessoa, né? Porque o demônio ele dá a corda, mas Deus vai ali planejando também, de maneira que a gente não consegue ver, enxergar ainda, mas com a solução pronta, né? Lá em Gênesis 59:20 vai dizer: a intenção era de me fazer mal, mas Deus tirou daí um bem maior. Com certeza. E São Paulo fala, né? Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Exatamente. Né? E só para não fechar este quadro, vídeo, primeiro quadro. Né? Este vídeo antes de Cristo, né? Vai botar lá A.C, né? Com uma frase escandalosa, né? De que eu não me arrependo do meu pecado, né? De que eu não apagaria. Eu venho falar, né? Disso que São Paulo fala, porque se não fosse a minha vida de pecado, que eu vivi tão intensamente, eu não seria o que eu sou hoje, sim, também de forma tão intensa. Isso faz parte da minha história. Isso são as colunas que me mantêm hoje em Cristo, digamos assim. Então, peraí, Deus mudou a forma de você enxergar as coisas, de lidar com as coisas, mas não mudou a sua essência. Então, aquilo que você tinha de bom, por exemplo, de levar os outros a pecar, a ser mau exemplo, né? Agora você está fazendo um trabalho contrário, né? Isso. Sendo em Deus me redimir, né? Canal, né? Preciso me redimir, trazer. Um canal. E é interessante isso, né? Deus, ele toma ali os nossos dons, os nossos talentos, né? E nos pega para ser um canal de salvação. Isso. Né? Eu costumo falar brincando, né? Por exemplo, imagina aquela fofoqueira da sua sogra. Um exemplo, né? Rapaz, tá da sua sogra. Não, da sogra é quem tá me ouvindo. A minha sogra é uma benção. Brincadeiras à parte, gente. Imagina aquela mulher que gosta de fofocar, tendo experiência com o amor de Cristo. Vai ser a maior missionária da igreja. Deus vai usar dos dons dela. Jesus, né? Então ele é demais. Já imaginou? Então, aquele que tem o poder de fazer evento, de promover, quem sabe é isso que Deus quer para esse filho de Deus, para essa filha de Deus, né? Talvez seja um pouco chocante, né? Uma mulher pode fazer tudo isso? Pode. Alguém no pecado é capaz de fazer muitas outras coisas. Ainda pior. Ainda pior, você sabe, sim, né? Sim. Ela tem esse poder de atrair, né? De adesão. Mas... vamos parar por aqui, depois a gente retorna e vamos dar continuidade a esse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, compartilha. Pede procura mais, a Adriana lá Adriana P. Madi
né? Vai botar aí na descrição. Vou botar Bote tudo aí, tá certo? E a gente depois vai trazer mais gente. Tá boa a conversa, tá legal. Mas enfim, que Deus te abençoe. Salve Maria Santíssima. Logo nós estamos voltando com razão para crer no poder e na misericórdia de Deus. Creia, Amém? viu? Deus não desiste.